Todos, muito bom estar aqui com vocês, mais esta reunião, né, com o objetivo de aprendermos, né, refletirmos um pouco mais sobre essa doutrina que abraçamos, né. Então convido a todos a fecharem os olhos, a unir as nossas mentes e os nossos corações, a essa equipe espiritual que está sempre nos apoiando, nos incentivando, a Deus, nosso Pai, fonte de tanto amor e misericórdia, a Jesus, nosso Mestre, que veio nos elucidar as leis divinas. Unindo assim o nosso coração, pedimos que as bênçãos do Pai possam envolver a todos nós, abrindo os nossos corações e as nossas mentes para este aprendizado, para tornarmos mais lúcidas para nós as palavras de Jesus, as leis divinas, para que assim possamos ser felizes. Que assim seja. Bom, gente, o objetivo é esse mais ou menos que eu falei aqui, né, na nossa prece, né, é que nós possamos refletir, né, sobre isso tudo que abraçamos. E foram diversos, né, os acontecimentos, para uns foram a dor, né, para outros a curiosidade, que nos trouxeram até este aprendizado, né, até o Espiritismo. E hoje, né, nós podemos dizer que somos privilegiados, né, em termos iniciado esses estudos e trazer uma compreensão mais consoladora, né, de tudo que nos acontece nessa vida. Né? Às vezes, antigamente, nós, ou mesmo ainda hoje, né, nós temos assim aquela impressão, eu sou apenas uma formiguinha, né, diante do universo, que diferença faz minhas atitudes, meu pensamento, a minha melhora, a minha piora, e às vezes a gente deixa esse envolvimento do cotidiano desanimar a gente, né? Mas o aprendizado, essas reflexões são fundamentais para a gente. Tanto que hoje, né, essa época que vivemos, essa pandemia, né, mostra a importância da atitude de um e de outro. Que tudo o que eu faço tem uma correspondência, né? É como aquela pedrinha lançada na água, né? São ondas, ondas, o meu pensamento, minhas atitudes, elas interferem na vida do outro, né? E aprendemos na doutrina espírita muito, né? Falamos nas aulas, nos cursos, nas reuniões públicas, falamos muito da transição planetária, né? Do bem e do mal, de como devemos agir, do bem e do mal sofrer. Mas nesses tempos de grandes transformações, cada vez mais pessoas estão buscando esse conhecimento espiritual, né? E tendo isso como um propósito a mais da nossa existência, para nos trazer, porque chegamos a um ponto, né, a um amadurecimento evolutivo, em que sabemos que não existe só a matéria, só a vida material, né? Também temos que buscar esta ascensão espiritual. Então, Jesus, quando veio trazer as leis divinas para nós,
ele veio trazer esse farol para as nossas vidas, esta luz, né, que nos guia. E é isto que iremos rever esses conceitos com a clareza, e isso eu peço a todos vocês, né, a todos nós que estamos aqui hoje juntos, que vamos deixar e pensar muito sobre isso. O que estamos fazendo com esses conhecimentos? Sempre lembrando, né, que o nosso aprendizado, a nossa evolução é gradativa, né? Hoje, é mais ou menos como ler um livro, não é? Nós lemos um livro numa época e entendemos de uma maneira. Amanhã nós vamos ler aquele mesmo livro e vamos ter um entendimento mais profundo, porque já tivemos mais vivência. E é este o objetivo que temos hoje aqui, né? O que este aprendizado já introspectou em nossa vida, o que nós já conseguimos deixar não só na teoria, né, mas com a convivência de tudo isso que nós aprendemos, trazer amadurecimento emocional, né, trazer atitudes mais equilibradas, enfim, estarmos trabalhando para que a atitude do outro, né, não nos faça sofrer, mas que, ao mesmo tempo, saibamos ver e, e, e trabalhar as nossas vulnerabilidades. Isso é muito importante, né? Vamos ver aqui o que esses nossos estudos nos trazem a respeito disso. Desde o Evangelho de Jesus, né, que é a base de tudo, e esses autores, diversos autores espirituais, eles vêm desenhar, vamos dizer assim, né, tornar mais claro, dar um outro foco, falar de uma outra maneira tudo aquilo que Jesus já nos aconselhou. Então, em Jesus e Kardec, nós temos toda a teoria do bem viver, né? De como devemos proceder para evoluirmos felizes, para que as coisas do cotidiano não nos tragam sofrimentos, né? Com isso, as doenças que vemos, tudo. E a prática, que é a convivência. Por que isso, gente? Nós aprendemos que Deus, né, promove o nosso avanço espiritual, o nosso conhecimento através da reencarnação. É através da reencarnação que temos a nossa evolução intelecto-moral, né? Para isso, o que acontece conosco nas nossas diversas vivências? Acertos, enganos, não é? E assim vamos caminhando, convivendo conosco mesmo, né? Com os semelhantes e com a natureza, não é? Porque estamos inseridos nesse planeta. Estamos vendo agora, nessa época de pandemia, né? Tudo o que acontece. Nós não estamos tendo um espelho disso tudo que falamos até agora, não é? Então, nas diversas vestes, né, que temos através da reencarnação, vamos conseguindo essa iluminação. Mas essa iluminação, ela se dá através do quê? Desta convivência, né? De como trabalhamos a nossa emoção, de como aprendemos a trabalhar em nós a vulnerabilidade. Então, a gente tem que estar em mente, assim, e deixar isso entrar mesmo em nossos corações. Enquanto não vivenciarmos o Evangelho, né, nós não seremos plenamente felizes. E nós temos que acompanhar essa evolução planetária, né?
Então, o que acontece? Sabemos que isso não é, como já falamos, né, não é de hora para outra, né, uma trajetória. Neste livro do Arhamed, que eu gosto muito desse autor, né, que é o Francisco Espírito Santo Neto, e o autor espiritual é o Arhamed. Ele tem várias obras que acho que vocês conhecem. Essa daqui é uma das últimas dele, que é o Estamos Prontos. É esse livro aí que está aparecendo para vocês. Aqui, o Francisco do Espírito Santo Neto, ele fala que ele teve, contando a história do livro, que várias vezes ele teve a intuição, né, de ler vários livros, entre eles do Camille Flammarion, né, que é um pesquisador da época de Kardec ainda, Deus na Natureza, o nome do livro. Daí ele leu também Charles Darwin, e ele leu um livro que é muito interessante, mais da atualidade, que ele é um primatologista, ele é um holandês, ele se chama Frans de Waal. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar do livro dele, que é Eu Primata. Então, nesse livro, ele fala assim, olha, porque somos e como somos. Então, nesse livro, ele estudou o comportamento, né, dos primatas, e mais especificamente de uma espécie de chimpanzé que chama, eu até anotei o nome dele aqui para eu não esquecer, é bonobos, que é um tipo de chimpanzé, ele é um pouquinho menor. Ele viu, como a gente já deve ter visto também, vocês é claro que conhecem, que vários animais nos dão lições de solidariedade, né, de como cuidar de um de outro. Então, esse autor, esse pesquisador, ele diz que esses sentimentos, né, ele fala assim, olha, não podemos negar que cada ser humano traz em si a herança comportamental e vivenciada em sua ancestralidade. Não carregamos somente as características denominadas rudes e embrutecidas, mas também propriedades e atributos em germe, como solidariedade, organização, altruísmo, prudência, cooperação, empatia e outros tanto, provenientes desta mesma herança do reino animal. Tanto que nós vemos essas atitudes, né, em animais. E os animais também vivem em bando, assim é também as nossas necessidades, são, né, as nossas necessidades evolutivas. Nós não estamos aqui para vivermos sozinhos. Então, o caminho desse aprendizado da convivência, de agora que estamos no reino nominal, trabalharmos melhor esses sentimentos que já são ancestrais em nós, é ter essa consciência aqui que nos diz, né, no Evangelho. Aliás, no Livro dos Espíritos, né? Quando, porém, conseguir a soma dos gozos que o progresso intelectual lhe pode proporcionar, verificará que não está completa a sua felicidade. Reconhecerá ser esta impossível sem a segurança nas relações sociais. Segurança que somente no progresso moral lhe será dado achar. Então, nós temos esses sentimentos em germe dentro de nós, mas o nosso progresso, essa moralidade, né, esse progresso moral, só se dará quando trabalharmos isso na convivência diária, porque nós sabemos que é assim, né, que temos a nossa felicidade. Logo, pela força mesmo das coisas, ele próprio dirigirá o progresso
para essa senda, e o Espiritismo lhe oferecerá a mais poderosa alavanca para alcançar tal objetivo. Então, isso, olha, a força mesma das coisas é assim, é a providência divina, né? São as leis divinas. Nós estamos fadados ao progresso. Nós temos que aprender, nós temos que desenvolver esses nossos potenciais. Então, de uma forma ou de outra, vai acontecer. O tempo que isso vai demorar é livre-arbítrio de cada um. Mas nós, de uma forma ou de outra, né, é aquela coisa, ou vai, né? Nós temos que ir. Então, essa alavanca da transformação da humanidade que nós estamos usando, né, que estamos aqui reunidos em torno desses ensinamentos, para nós é o Espiritismo, não é? É ele que nos faz ver todo esse acontecimento, tudo que está ao nosso redor, e principalmente a análise de nós mesmos sob esses aspectos, esses olhares, né? Então, o que é que nos fala nas obras póstumas Kardec? Somente o Espiritismo bem entendido e bem compreendido pode redimir esse estado de coisas conforme disseram os espíritos, a grande alavanca da transformação da humanidade. Então, o que Kardec está dizendo aí? Aquilo que começamos, né, a refletir. Não adianta só falar, né? Nós temos que agir, temos que nos empenhar na nossa melhora. E isso ninguém pode fazer por nós, né? É uma obra individual. Então, na convivência, né, que cada um de nós aí está fadado a ter, e isso em vários locais, né? Em tudo onde tramitamos. A primeira, vamos dizer, convivência que nós temos em cada encarnação é a nossa família, né? Depois a escola, depois os grupos, né? De trabalho, os grupos religiosos, enfim. Nós tramitamos em vários locais, né? Em vários lugares da sociedade. E é interessante porque, às vezes, diante dos nossos comportamentos ainda infantis... Opa, desculpa aí, voltou. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. E não consegui. Aí. Diante ainda de certos comportamentos que nós temos, que ainda são difíceis, porque nós ainda, como diz aqui, né, no texto, somos espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, o que fala aqui Santo Agostinho, né, nos aconselha no Evangelho? A Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, né? Sabemos que estamos aqui ainda sujeito a várias vicissitudes, né? A vários problemas, porque nosso nível evolutivo assim exige, né? Estamos na classe certa aí da nossa escola da vida, né? Então, cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum, o servirem de lugar de exílio, né? É aqui que nós temos que estar, porque somos ainda espíritos rebeldes à lei de Deus. O que ele quer dizer com isso? Que ainda tem coisa que é muito difícil para a gente reconhecer, estar enfrentando, por conta do quê? O autoconhecimento é uma prática que nós relutamos muito em tomar, né?
são atitudes que nós temos que estar diariamente examinando nossa convivência, nossas atitudes, nossos sentimentos, né? Nós temos que escutar tudo o que cada passo que damos reflete na nossa personalidade. Então, assim, olha, por que estou me sentindo triste? A tal pessoa falou aquilo, mas por que eu me magoei? Né? Como está a minha convivência? Por que isso me machuca? Por que não? Né? Então, esse diálogo conosco, esse exame diário, ele é necessário. Santo Agostinho até nos aconselha, né? Nesse início de enfrentamento, de autoconhecimento, ele fala, examine, né? Faça como eu fiz enquanto estava na Terra, né? Ao deitar, examine como foi seu dia, o que você pode corrigir, o que você não pode, como está a sua vida. Então, é esse o caminho que nós temos que ter. Por quê? O outro, nós temos que ver que, olha, diante de tudo que já examinamos, ele é o nosso professor, não é? Não é ali que nós vamos estar exercitando aquelas potencialidades que nós vimos que estão dentro de nós, né? É ali que nós vamos exercitar tudo aquilo que já aprendemos e aquilo que temos por aprender ainda. Então, ainda o texto diz, é assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo, ou dizer aí, né, é que aí não tinha uma palavra melhor, mas vamos pôr aí, nós sabemos que Deus não castiga ninguém, né? E sim existem as consequências das nossas atitudes. Então, assim que as consequências, né, retunde no próprio proveito do progresso do espírito. Ou seja, nós resolvendo isso tudo, né, aí é assim que caminha o nosso progresso. Então, nós temos aqui, olha, quando adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Então, aqui entra, assim, a ética, né, a moral, a educação. Então, quando agirmos dessa maneira, né, nós vamos ver que tudo vai ter uma outra dimensão. Então, é como Kardec diz aqui no Evangelho, né? Não haverá ódios, nem disenções, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Então, Kardec ainda fala, né, que é pela educação, muito mais do que pela instrução. Você vê, não adianta só estarmos recebendo conhecimentos, né? Como às vezes nós falamos muito no curso da casa, né? Que nós ali damos informação e depende de cada um, não é, trabalhar essa informação. Então é isso que Kardec fala para nós também, não é? Que não adianta só você ser instruído, você tem que se educar, né? E o primeiro ali, gente, é muito interessante isso tudo, porque nós estamos ali, né, quando fazemos o estudo, um grupo de estudo, quem está ali, vamos dizendo, monitorando, é o que mais aprende, né? É o que mais também, porque para nós falarmos, nós temos que entender um pouquinho, não que o nosso conhecimento seja lá, né? Muito avançado, mas a gente já tem que pensar um pouco mais aquele respeito, né? E isso é muito bom para nós, né? Então, o que fazemos, né, depois com isso que aprendemos, daí é a condição de cada um, não é verdade? Então, nós temos assim, olha, que toda essa informação, né,
esse conhecimento do Evangelho, tudo que é conhecimento faz parte da ética, né? E a moral seria a prática disso tudo, né? Como agimos no nosso meio de convivência. Tanto que a pergunta do Livro dos Espíritos, a 629, vem confirmar essa definição, né? Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder. Isto é de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Mas nós, né, podemos pensar assim, isso tudo, né, quando que nós vamos conseguir? Isso é meio uma utopia, né? Além de ser, de muitos de nós definirmos como uma utopia, né, alguma coisa a alcançar, nós sabemos que essa é a meta que está no Evangelho de Jesus, não é? Aqui é uma meta que nós todos fazemos em oração regularmente. Querem ver? Olha, amar ao próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Isso está no Evangelho, e nós sempre estamos repetindo esse mandamento divino, né? Agora, como é que estamos fazendo tratando essa meta, né? Tratando isso. Falamos aqui da importância da caridade, mas será que nós estamos agindo com caridade? Lembrando sempre que a caridade, nós vamos começar essa ação conosco mesmo. Lembram-se lá? É a convivência conosco, com os outros também, com o próximo. Então, conseguimos observar o princípio do bem conviver no conceito de caridade estabelecido pelo Cristo, como está na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, né? Quando os Espíritos nos esclarecem que a caridade entendida por Jesus se trata de benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Então, é isto que estamos. Será que nós estamos trabalhando esses itens? Não que nós estejamos já num nível evolutivo em que a gente consiga fazer tudo isso, né? Para nós ainda é um pouco difícil termos benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios, né? E o perdão das ofensas. Então, lembrarmos que isso não é só com o próximo, é conosco também. Então, quanta coisa que fazemos que ainda não observamos em nós. Porque quando nós temos essa introspecção, né, é isso que Kardec aconselha tanto a gente aí nos itens passados, né? Não é somente assim que nós vamos conseguir nos já alimentar todos esses sentimentos dentro de nós. Porque quando nós temos essa noção e já uma visão melhor de como são as nossas dificuldades, nós vamos ter parâmetros para também entender a dificuldade do outro. Então, por isso que é muito importante nós introspectarmos todos esses conhecimentos, né? Porque quando conhecemos em nós, vemos que o outro também tem essa dificuldade, né? Então, fica mais fácil essa convivência. Então, reforçando ainda mais essa ideia, também temos na pergunta 298, né, a orientação
de que os males humanos, eles nascem da discórdia entre os homens, e que os espíritos superiores têm como fonte de suprema felicidade o amor que une a todos eles. Então, essa discórdia ainda é devido a essa nossa dificuldade de entendimento, né? Tanto de nossas atitudes como a atitude do próximo. Ainda, né, falando aí sobre essa atitude da caridade, a verdadeira caridade é aquela que vai além da caridade material, sem a esta excluir, né? Porque também precisamos da caridade material. Pois quando todos praticarem a moral cristã, não haverá mais a miséria e a pobreza. Isso está no capítulo do Evangelho, no 13, e também a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, né, nos falam isso. Pois as desigualdades nas condições sociais são obras do homem e não de Deus. Então, tudo isso que acontece, né? O nosso caminho, para onde aquilo que devemos seguir sempre, ter como meta, né? Então, é isso, que o Espiritismo é a luz de uma nova renascença do mundo inteiro. Para que a sublime renovação se concretize, porém, é necessário que nos convertamos em raios vivos da sua santificante claridade, ajustando a nossa individualidade aos imperativos do infinito. É esse trabalho que é muito importante nós fazermos, nos ajustar aonde temos a nossa convivência. Por quê? O crescimento moral se expressa nas relações sociais, no trato que o homem tem com as pessoas à sua volta. Então, quando nós individualmente, né, deixarmos que esses sentimentos eles se exteriorizem em nós, né, é esse o caminho. Então, é muito interessante porque Jesus já vem nos dizendo isso já nos primeiros grupamentos, né, formados. Olha. Quase sempre, nos grupos sociais, os indivíduos fecham-se, parecendo temer a invasão de estranhos que lhes possam perturbar os hábitos e as ambições. Então, a nossa primeira atitude quando estamos num grupamento e fora deles também, na família, tudo, é aquela defesa, né? Então, parece que diante de certas reuniões, de certos lugares onde estamos, nós vamos meio que armados. Ah, se a pessoa falar aquilo, eu falo isso, enfim, né? Nós vamos assim sempre na defensiva. Uma atitude assim mais sensata, mais madura, que deveríamos trazer para nós, e vamos devagarinho pensando nela e amadurecendo essa ideia, e vendo que nós não precisamos estar com essa prevenção. Nós podemos abrir nosso coração, né? Muitas vezes a gente fala assim, olha, mas assim você vai ser ludibriado, vai ser enganado, né? Você abrir seu coração não quer dizer que a sua razão também vai ficar da mesma maneira adormecida, não vai ficar, né? Termos a nossa consciência e a nossa razão muito bem despertas, né? Para entendermos aquilo que acontece, mas o nosso coração aberto a tudo. Não vamos com prevenção a nenhuma situação. Por quê? É a mesma coisa, a gente costuma falar assim, olha, quando você vai falar com alguma criança, né? Se você já vai com aquele sentimento assim, olha, eu que tenho razão, eu que sou o dono da verdade, né? Você tem que me obedecer porque você é criança.
ela sente a sua vibração, você está vibrando aquilo. Ao passo que se você se desarmar e for com o coração tentando fazer com que ela entenda de outra maneira, ensinando ela, como Jesus fazia com todo o agrupamento, essa identidade, essa amorosidade, ela vai sentir. E aquele aprendizado vai se solidificar muito mais facilmente do que da outra maneira. Porque todos nós gostamos, quem é que gosta de receber bronca? Né? Quem é que gosta de falar com o outro de uma maneira agressiva? Ninguém gosta. Não é? Ao passo que esse desarme também é uma coisa que nós vamos fazendo gradativamente, porque a sociedade até hoje, ela nos remete, embora de formas sutis, a termos esse comportamento, né? Mas o espiritismo, isso que nós adotamos para a nossa vida, ele nos diz ao contrário, que temos que nos ajustar, que temos que trazer essas luzes para dentro de nós, que é assim que vamos evoluir. Então, em todo grupamento que tivermos, essa prática é constante. Aqui cabe ainda nós dizermos assim, nossa, a Cecília está falando tudo isso, mas quero ver se ela age assim. É claro que não, eu ainda também estou nesse caminhar. Né? Eu ainda vou fazer muita coisa que eu vou ter que corrigir, né? Mas é um caminhar, é por isso que nós estamos falando, são reflexões, são ensinamentos para que nós comecemos a pensar sobre tudo isso, né? E gradativamente ir fazendo. Ó. Esse grupo que o mestre conduzia não era diferente. Trata-se de criaturas humanas com as suas grandezas, mas também com suas limitações, para não dizer com as suas misérias morais. A sua cantilena de bondade apresentava notas de melancolia e de júbilo, de modo que não se sentissem repreendidos, mas orientados. Isso está no livro psicografado pelo Divaldo, né? Que é a legítima fraternidade. Então, o nosso comportamento em tudo isso, porque Jesus ele foi um grande líder, né? Que ele soube tirar das pessoas o melhor delas, né? Mas é essa atitude que faz. Então, na própria educação familiar, como é que agimos melhor com os nossos filhos, com os nossos netos? Será que não vale a pena, né? É Jesus que está falando que essa atitude é melhor para darmos orientações, não é? Então, isso é uma coisa a se pensar em todo o grupamento. Então, o verdadeiro líder não é aquele que sempre indica o erro, mas sim aquele que orienta, não é? Estamos conseguindo aplicar isso tudo que estamos aprendendo? Olha que foto bonitinha, gente. Ó, vocês estão vendo aqui, está até os Ibéria aqui. Ó, na nossa casa espírita, estamos conseguindo fazer isso? Na nossa família, estamos conseguindo agir assim? Com isso tudo que aprendemos até agora, com essa caridade, com essa fraternidade, benevolência para com todos, né? Perdão das ofensas. Como é que estão as nossas atitudes? Não é? Daí, o que mais que podemos ver aqui? Não podemos mudar o outro, mas devemos trabalhar nossa compreensão do outro. Essa, gente, é uma regra que nós devemos pôr assim na geladeira, a frase, sabe? Na nossa cabeceira, porque nós temos que sempre nos lembrar disso. Ninguém muda ninguém, né? Mas para que nós tenhamos uma convivência
pacífica, né? Daquela maneira lá, desarmando, né? As nossas proteções, aquilo que o nosso psíquico, né, já põe, assim, a defesa, né, a autodefesa. Vamos tirar toda essa couraça aí, né? Vamos lembrar que, compreendendo o outro, que também tem as mesmas dificuldades que nós temos, a nossa convivência é melhor, né? Iniciando a reflexão a partir da análise de como nos portamos dentro de cada grupo que participamos. Então, como é que estamos nos comportando? Naqueles grupos lá, olha, naqueles que pus alguns só, né? Que são os mais básicos ali, né? Não pus ali outros grupos que participamos às vezes, né? Mas os mais básicos estão ali, né? Na sociedade, né? Na nossa família, na nossa casa espírita onde estamos, né? Na casa espírita fica até mais fácil, pois o grupo conta com um ambiente muito privilegiado, né? Todos que vão na casa espírita estão com o mesmo pensamento, com a mesma meta, né? Guiados pela boa intenção de todos os presentes, como pela ajuda dos bons espíritos, né, que também estão ali para nos auxiliar nesse autoconhecimento. Então, nesse livro Caminho, do Richard Simonetti, ele nos fala o seguinte: considere-se, entretanto, que a verdadeira vulnerabilidade, o nosso calcanhar de Aquiles, situa-se na sintonia mental desajustada, a partir dos pensamentos e sentimentos que cultivamos em determinadas circunstâncias. É ela que abre as portas da nossa alma, facultando a pressão das sombras. Os desajustes que surgem a partir daí, físicos e psíquicos, situam-se por mero efeito. Efeito do quê, gente? De estarmos agindo de uma maneira diferente daquela da caridade, da fraternidade. Toda vez que as nossas emoções têm esse viés negativo, ou nós nos magoamos, ou nós ficamos, vamos dizer assim, melindrados com aquilo, ou nós ficamos com raiva daquilo, nós estamos desajustando a nossa vibração mental, a nossa sintonia. Consequentemente, estamos ficando alvos, né, desta espiritualidade, vamos dizer ainda ressentida, né, desses amigos espirituais que ainda se comprazem no mal, né? Então, analisando as fraquezas humanas, no livro dos médiuns, nós temos essas interferências que a todo instante nós podemos ver. Aliás, muito de nós, né, iniciamos dentro do espiritismo por conta de estarmos sentindo essas interferências, né? Olha, mal-estar, não sentimos bem em certos ambientes, não é? É por causa disso que a gente procura, né? Muitos procuraram a casa espírita. Então, espíritos malfeitores se ligam aos grupos, do mesmo modo que aos indivíduos. Ligam-se primeiramente aos mais fracos. Aos mais fracos, aí fica, né, o entendimento daqueles que se desviam, que ainda não sabem trabalhar esses sentimentos e transformam, vamos dizer, essas atitudes do outro, né, em melindres, em raiva, em sentimentos inferiores. Então, por isso que eles se tornam mais fracos, né, pela sua própria invigilância. Então, aos mais acessíveis, procurando fazê-los seus instrumentos e gradativamente vão envolvendo os conjuntos.
Então, o que que acontece? Se estamos assim, né, nesse desequilíbrio, nós também começamos a desequilibrar quem está no nosso lar, no nosso trabalho. Também alguém fala alguma coisa, você já responde armado, né? Você já responde de uma maneira mais agressiva, porque lembram-se que nós falamos ali os conselhos de Jesus, que todos hajam com benevolência, com indulgência para com as falhas, né, alheias, não é assim? Então, nós acabamos não agindo dessa maneira. E isso tudo vai se avolumando, avolumando, e as consequências, né, depois nós vamos ter que ver. Então, essas influências externas também acontecem dentro da casa espírita, né? O lugar onde viemos aprender mais sobre isso tudo, né? Mas como a casa espírita é um grupo, e é um grupo de individualidades, e todos são heterogêneos, isso também acontece. Então, os inimigos da doutrina já se convenceram de que o bombardeio externo não produz os efeitos desejados, pelo contrário, constituem até propaganda, não é? Porque a gente sempre vai lá na casa espírita, procure a casa espírita para que os amigos espirituais, né, os espíritos superiores, nos ajudem a diluir essas influências. Atualmente, os inimigos do bem procuram agir dentro da própria casa espírita, semeando discórdia, o descontentamento, o estrelismo entre os colaboradores. Daí começa a atacar os colaboradores, né? Vocês veem, e na nossa casa também é a mesma coisa. Essas observações estão nessa revista aí, O Reformador, que é da FEB, tá? Daí, o que que acontece? Ainda vamos, né, seguindo essa base aí para conseguirmos entender tudo isso. Vocês viram o bico dessa menina aí, ó? São atitudes infantis nossas, mas nós ainda agimos assim. Esses são aqueles, né, aqueles desajustes a que nos referimos anteriormente, não é? A nossa capacidade de compreensão ainda está caminhando. Alguma coisa nós já conseguimos transformar, mas outras ainda estamos trabalhando. Então, é uma coisa gradativa, né? Então, vamos analisar essas nossas vulnerabilidades. As que mais, é claro que o ser humano tem muitas, né? Nós ainda temos muitas. Nós pegamos algumas, porque senão a gente, os slides aqui, ou a nossa conversa aqui não teria fim. Mas pegamos as principais, né? As que mais, vamos dizer assim, nos afetam hoje. Então, o melindre é uma delas, né? O que que é o melindre? É a facilidade que nós temos de nos magoar, de nos amuar, de sermos suscetíveis a tudo que nos rodeia. Então, isso, gente, acontece na casa espírita? Sim, mas também acontece no nosso lar. Se alguém fala alguma coisa assim, a minha tia falou e falou daquele jeito meio torta, ai meu Deus, né? Já fico assim. Vamos nos lembrar, né, de que nós temos a nossa, vamos dizer assim, o nosso crescimento, o nosso estudo, a nossa disposição em estarmos refletindo sobre tudo isso, é para que nós também entendamos a fragilidade do outro. Então, vamos dizer assim, o começo da mudança está em nós mesmos. Tudo bem? Então, olha, os melindres são verdadeiros fantasmas de um centro espírita, associados às mágoas, aos ressentimentos, contribuem para fragilizar os laços humanos. Não é assim que nos sentimos, mesmo no nosso âmbito familiar? Se nós estamos ali melindrados com alguém, a gente fala assim, não vou mais, não quero mais me encontrar com tal pessoa.
Ai, né? E essas vulnerabilidades nós temos que trabalhar, porque é para isso que estamos aqui, né? E esse melindre inicial, né? Essa coisa que nós não damos tanta importância inicialmente, que achamos até que temos razão, porque a outra pessoa também deveria ter agido de outra maneira, mas voltando novamente àquele conceito, não temos nenhuma forma de mudar a atitude do outro, podemos sim mudar a nossa, né? E isso tudo não é para você ser bonzinho, não é para isso, é para você viver melhor, né? É para nós vivermos de uma maneira mais alegre, né? Mais amorosa para com todos e para conosco também. Então, o melindre, ele é o primeiro estágio destes outros sentimentos que nos fazem muito mal, trazem até doenças ao nosso corpo físico, que é a mágoa, o ressentimento, a raiva, a agressividade, a vingança. Então, são sentimentos que devemos trabalhar muito neles. Ainda estamos aí suscetíveis. Lembram-se lá? Trabalhar para que a gente transforme isso daqui e potencialize aquilo que vem em germe lá do reino animal, lembram-se? A bondade, a indulgência, né? O trabalhar em grupo, a empatia, todos esses sentimentos, eles estão dentro de nós. Não vamos deixar que estes outros, ou que as nossas atitudes infantis tapem, né? Não deixem que aqueles outros sentimentos se façam mais fortes, né? Cresçam dentro de nós. Então, ainda nesse trabalho com as nossas vulnerabilidades, o Evangelho nos diz o seguinte, olha, o orgulho, porque tudo isso tem a sua raiz lá no orgulho, né? Vos induz a julgar-vos mais do que sois. Muita vez, né, gente, nós nos ressentimos, né? E até nos melindramos quando no Evangelho eles tratam, né? Assim, mas gente, eu não sou orgulhosa, não é isso que nós falamos. Mas isso, eles estão dizendo isso de uma maneira tão profunda que não é simplesmente esse orgulho que, ai, de eu sou melhor, e ter essa atitude. Não. Se nós formos analisar isso profundamente, nós vamos ver que nós somos orgulhosos, né? E que nós temos essa necessidade de trabalhar nisso tudo. Então, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Então, nós vamos ter que trabalhar tudo isso também. Então, toda vez que nos irritamos e nos aborrecemos, né? Esse é um sentimento intimamente ligado ao nosso orgulho. Então, vamos ver o que é que está acontecendo, né? Vamos aprender a olhar com lentes, né, muito grandes, todas essas nossas vulnerabilidades. Assim sendo, explorar os nossos sentimentos e atitudes diante de um membro do grupo que nos incomoda. Não tem sempre um que incomoda a gente? Ai, falou um negócio, você já... Ih, meu Deus, falou de novo. Ai, acho que sabe tudo. Não é assim? Então, diante desse membro, né, isso pode ser uma das mais ricas experiências, desde que se faça com o interesse em compreender e melhorar. Então, vamos analisar. Por que é que isso me incomoda tanto? Por quê? Né? Então, enxergarmos o mundo e as pessoas de acordo com aquilo que somos.
É isso, né, que é tirar isso tudo de dentro de nós, analisar essas vulnerabilidades, nos preparar para receber dos outros a impressão que lhes causamos, para saber o que posso fazer para melhorar. Nos poupará muitos sofrimentos para buscar a conscientização necessária. Então, às vezes nós não notamos o que aquela atitude que nós tivemos, né, reflete no outro. E será que a gente está preparado para que o outro fale, olha, não gostei da sua atitude, ou não fiz isso, né, ou não faça assim? Então, habituar-nos com a tarefa do conhecimento de nós mesmos é o caminho eficaz para então conseguirmos ajudar os outros a trilhar esse mesmo caminho, descobrindo ângulos de nossa personalidade antes obscuros, por motivos diversos, e crescendo com isso, né? Esse é o objetivo. E nossa fortaleza, qual que é? Nós temos a nossa fortaleza, né? O fortalecimento do grupo em torno da oração e do esforço para a vivência da ética cristã. Apontam novos horizontes para com a convivência salutar e produtiva no ambiente de nossas instituições. O descompromisso com esse propósito abrirá possibilidades para conflitos insidiosos. Então, esse comentário está nesse livro aqui, A Convivência na Casa Espírita. Então, mais uma vez, né, repetindo, não é só na Casa Espírita, né? É em todo o agrupamento que nós estamos lá. Mas, olha, vejam bem aquela anotação que nós fizemos aqui. Dentro da Casa Espírita, todo mundo vai indo com o mesmo interesse, né? Com a mesma boa vontade, abertos ao aprendizado. Se ali já acontece isso, como é que estamos, então, agindo em outros locais, onde não temos essa estrutura favorável, não é? Que é no nosso trabalho, que é um com um pensamento, outro com o outro, né? Então, isso é muito interessante para que nós possamos analisar essa situação desse jeito. E sabemos, né, e aprendemos que o amor é o caminho, né? Então, por isso que é muito importante, vamos repetir novamente, nós nos desarmarmos, né? Quando estivermos convivendo com as pessoas, vamos nos desarmar, vamos ser carinhosos, né? Caridosos, agir com fraternidade. Vamos nos desarmar. Isso não quer dizer que não percamos a nossa lucidez, né? Tem um outro slide aqui que vai resumir bem isso, quer ver? O amor, né? Vamos falar agora aí desse recado do Gerry de Almeida no livro A Convivência na Casa Espírita, que ele nos fala o amor é nessa convivência rotineira, no meio espírita, que o amor deve deixar de ser um mero discurso, para dar sentido às nossas convicções doutrinárias. Então, falar, né, voltando de novo, falar é muito fácil, né? Mas e praticarmos isso tudo? A Hermance Dufour, ela também ela é uma desses espíritos, né, que falam bastante desse trato psicológico do homem. Nesse livro, Laços de Afeto, ela diz o seguinte, que nós que estamos na lida espírita, né, ou mesmo fora dela, ao invés de receber, somos convocados ao trabalho da doação, da cooperação, invertendo o fluxo dos sentimentos de cobrança para a posição de dispensador sincero e jubiloso de apoio e acolhimento.
orientação e abnegação aplicados na conduta do abraço e do sorriso de ternura como mensagens de aceitação plena e irrestrita do outro. Convivência afetiva com diferentes e diferenças, sem gostar menos ante as discordâncias. Isso também é outra frase que nós temos que ter na geladeira, na nossa cabeceira, né? É esse sentimento que devemos ter sempre, que é isso que, né? É esse sentimento que Jesus tem por nós, né? Ele conhece as nossas potencialidades e todas as nossas dificuldades. Sabendo de tudo isso, ele ainda nos ama muito e nos ajuda a todo instante. Nós temos que ter isso como meta, né? Do nosso trabalho evolutivo, né? Convivência afetiva com diferentes e diferenças, sem gostar menos ante as discordâncias. Então, essa fala, né, é que vai fazer com que nós trabalhemos os nossos melindres, né? Não é porque a pessoa discorda de nós, né, que vamos ficar ressentidas. É esse trabalho que temos que ter. Aprendendo a dar sem guardar retribuições, fazendo-se constante portador do otimismo e da alegria. E o que mais? Chico Xavier, né, psicografou uma mensagem de Emmanuel, que diz o seguinte: na tarefa cristã, começar é fácil, continuar é difícil, e chegar ao fim é crucificar-se. E ainda, Joana de Ângeles, né, para que nós encerremos essa nossa apresentação de hoje, nesse livro Seara do Bem, ela diz o seguinte: ante a incoerência de atitude e a debandada do dever, a que se entregam muitos discípulos modernos do Evangelho, permanece tu, doando-te e confiando, fazendo-se necessários maiores sacrifícios, doa-te mais e confia mais, de modo que, num certo amanhecer da tua vida, possas encontrar o Mestre que te indagará: de onde vens, meu filho? E possas responder em júbilo: do mundo, Senhor, onde dei a vida com os teus discípulos por amor de ti. Então, este é o nosso caminho, né, para que a convivência se dê da melhor maneira possível. Este é o caminho para que nós nos tornemos pessoas melhores, mais felizes, né? E, enfim, não é um caminhar, né? Essas ideias, essas reflexões que fizemos hoje juntos, espero que ajude a que nós comecemos a pensar mais sobre esse caminho, né? Embora todos nós aqui desse grupamento, né, a finalidade dos estudos, né, quando estamos no grupo espírita, é este, mas que isso seja entendido com mais profundidade a cada dia de nossa vida. Tudo bem? Obrigada pela atenção de todos. Se tiverem algum comentário, por favor, depois a Cris vai fazer a prece final para nós. Foi tudo ótimo, Cecília, muito bom. Cecília, olha, posso falar? Pode.
Tá. À vontade. Não, olha, essa exposição sua de hoje, como todas as que você faz, né, foi de excelente nível, realmente. Acho que toda a pesquisa que você fez, o material que você trouxe também auxilia muito para quem quiser assistir novamente. Tá? Eu gostei muito de todos os slides que você pôs, eu gostei assim, de todos, mas o que eu mais gostei foi da Emâncio Dufour. Ela fala no Laços de Afeto. Achei esse texto assim muito instrutivo, muito esclarecedor. Eu fotografei para ter ele guardado aqui e poder relê-lo, né? Sempre. Mas parabéns, muita exposição de muito boa, bom nível. Como todas as suas, né? Com certeza. Obrigada, É isso. gente. Obrigado. É um estudo, né? É um estudo. Isso a gente faz e serve muito mais para a gente, né? Do que como tudo, né? Quem primeiro escuta somos nós mesmos, né? É verdade. Muito Então, tá gostoso de ouvir, viu, sua palestra, Cecília. Eu acho que compartilhar tudo isso conosco foi um presente. Muito obrigada, viu? Gostei bastante. Então, tá certo. Vamos, então, à prece final? Você faz para a gente, Cris? Vamos lá. Vamos agradecer. Obrigado por esta aula que nos trouxe tantas informações e esclarecimentos, nos incentivando a continuar nossa jornada de aprendizado e estudo desta doutrina de amor. Obrigado, Deus Pai, por nos permitir conviver, mesmo virtualmente, com pessoas maravilhosas, por nos conceder a graça de viver com saúde de pensar e agir, de realizar sonhos e projetos, de amar e ser amado, respeitar e ser respeitado. Perdoa-nos, Deus Pai, pelas nossas falhas e ajuda-nos a melhorar a cada novo amanhecer. Que assim seja. Boa noite a todos. Graças a Deus, gente. Obrigada pela presença, viu, de todos, pelas palavras aí de incentivo, e que possamos todos, né, uns ajudando os outros nessa luta aí, né, do autoconhecimento, da convivência. Um grande abraço a todos. E olha, não esqueçam que nas nossas aulas, quem ainda não participa, né, vão começar aí agora em fevereiro, né? É isso, Osibéria? Fevereiro, né? É isso. O dia depois a gente divulga certinho, né? Isso, verdade. E que é um grupo assim, né? Os nossos estudos são voltados a isso, a nossa reflexão, a nos melhorarmos, né? Entendemos melhor o que Jesus veio nos orientar a fazer tão amorosamente. Certo? Isso. Um bom final de semana Cecília, para todos. quem quiser começar no primeiro ano, a inscrição vai ser divulgada também quando for divulgado o calendário, é isso? É isso, Osibéria? Nós vamos acertar agora com a nossa reunião, né? Primeiro, né? Aí já passaremos os resultados. Logo, logo, semana que vem a gente já tem o resultado de como será, tá bom? Okay. Estamos aí. Ótimo. Grande abraço a todos, viu, gente? Obrigada, hein, por estarem aí juntos. Boa noite a todos. Boa noite, um prazer. Tchau, tchau. Que delícia. Tchau. Estamos aí. Tchau.